pessoas adultas que lidam com a vida como adolescentes, elas são interessantes, são legais, não são legais? Os adultos são superiores aos adolescentes? Como é que é essa coisa? Vamos dar uma olhada a partir do vídeo do Vinícius e a gente vai tecer nossos comentários. Paciência com pessoas adultas. Não tenho paciência com pessoas adultas que agem e lidam como adolescente. Tem uma pessoa no meu círculo social que eu tenho que lidar às vezes, que tem essa síndrome. Tipo assim, já é uma pessoa bem adulta e lida com as coisas como adolescente. Como assim? Ah, não fez o que quis? Fecha a cara. Não respondeu na hora que mandou mensagem? Ui, fica chateada. Sabe? Porra, meu irmão, tu tem mais de 30 anos desse jeito? Puta que me... Tudo pra... É foda. Não, isso daqui que ele tá falando é muito complicado. É muito complicado. É o estabelecimento de um padrão de interação que às vezes é muito fixado numa coisa mais relacional adolescente, mas que talvez na vida adulta precise ser considerado algo um pouco mais... com menos amarras, né? Um pouco mais livre, um pouco mais solto, né? Um nível de compromisso em que o compromisso não está exatamente em responder a mensagem na hora, mas ele está no firmamento de um compromisso, de uma responsabilidade, de um dia, por exemplo, em que talvez é mais importante a gente marcar a saída e de fato sair do que exatamente se responder ali na hora. E na adolescência a gente muitas vezes marca as coisas e não faz, né? É muito comum não ter exatamente esse nível de compromisso com as coisas. Pra falar tem que ser pisando em ovos, tem que ser devagar, não pode ser direto porque se ofende. Porra, meu irmão, graça! Existe sempre a chance de ter aquela pessoa com a personalidade forte que ela vai aproveitar a possibilidade de ser direta pra ser grosseira pra caramba. Mas é evidente que não é disso que ele tá falando. Eu acho que o que ele tá falando aqui é justamente do inverso disso, né? O que ele tá falando aqui é do padrão de comunicação em que é necessário essa azeitada pra qualquer tipo de papo, para qualquer tipo de conversa, em que a assertividade se transforma numa grosseria. Parece ser uma grosseria. E é necessário, por conta disso, sempre dar aquela azeitada para qualquer coisinha, para qualquer... Principalmente quando se trata de falar um não, né? Principalmente quando se trata de dizer um não, de rejeitar uma proposta, por exemplo, algo nesse sentido. Porque me ofendeu? Ai, porque minha filha, se você fosse ofender com tudo que tá rolando no mundo, você explode, pelo amor de Deus. E não faz o que quer, vira a cara, fecha a cara, é o fim do mundo, tudo é grosseria, tudo... Ai, como foi grosso comigo. Não é porque você é chato, não, que as pessoas são grossas com você. Eu não tenho tempo e nem vontade de ficar pisando em ovos o tempo inteiro pra resolver as coisas com você. É complexo isso, cara, é complexo, porque eu acho que tá num nível em que não é uma questão de certo e errado, tá num nível que é uma questão de padrões de interação, de sociabilidade, da maneira como você aprende a socializar durante a vida. E essa maneira, é muito possível que alguém tenha critérios diferentes no trabalho, no grupo de amigos, na família, que uma coisa que é uma ofensa no grupo de amigos não necessariamente vai ser no trabalho, não necessariamente vai ser na família, que o que se espera dos outros e também de si próprio no trabalho, na família, não seja a mesma coisa, porque a gente desempenha papéis sociais diferentes nesses diferentes lugares. Quando a gente pensa esse tipo de coisa, a gente tá sempre colocando uma dobradiça entre o social e o individual, né? Vamos tentar trabalhar aqui com a esfera do social, do coletivo, daquelas coisas que são construções que estão para além da gente enquanto indivíduo e estão dando base pra gente viver a vida. É a base material pra gente pisar na realidade e conseguir ter algum tipo de vida, né? Então, por exemplo, a gente tem que falar a língua portuguesa. A língua portuguesa no Brasil, ela é um fato social. Você tem que falar ela para se comunicar no dia a dia, tudo mais. Na maior parte do território nacional, ela é a língua que você não escolhe falar, mas que você é escolhido por ela para que você a expresse no cotidiano. E aqui eu tô falando da gente que nasceu no Brasil, tal, cresceu aqui, né? Português, a língua portuguesa, conforme falada no Brasil, português brasileiro é a nossa língua mãe, tudo mais. A gente tem que falar ela. Não depende da gente inventar uma língua, né? Não se trata disso. A gente simplesmente tem que falar ela. Isso é uma coisa que tá para além da gente, né? Tá para além do que a gente pode ou não pode. E aí a gente pode ir também pro caminho dos entendimentos de o que é masculinidade, o que é feminilidade, o que é ser homem, o que é ser mulher. São coisas que são fenômenos sociais, culturais, que estão para além da gente. Mas a gente
tá inserido nisso de alguma forma. Num nível individual, a gente tá lidando num nível individual, saindo desse nível social, dessa esfera do social, indo para uma esfera do individual. Tá lidando com a gente enquanto indivíduo, né? E as coisas que se passam na nossa cabeça, por exemplo, né? E é muito difícil falar sobre isso, porque isso é muito do foro íntimo, não tem como você ficar adivinhando o pensamento dos outros, isso é uma coisa bem complexa, né? Não tem como fazer isso. E aí, talvez, numa terapia, tudo mais, você acesse esse nível individual, essa esfera do individual, de um jeito que é muito mais técnico, né? Mas no dia a dia, talvez essa esfera seja simplesmente muito íntima e inacessível pelo outro. Só que entre essas duas esferas, do social e do individual, tem um nível que tá ali no meio. É o nível do interacional. É o nível da interação. É o nível em que o indivíduo entra no social, o individual entra no social, o social cobre o individual, pega ele para si e lhe dá um campo de ação. E nessa dobradiça entre o social e o individual, onde se situa o interacional, se situa também os papéis sociais, que é o que eu estava falando agora há pouco. Esses papéis sociais, pro Erving Goffman, tem uma função teórica prática, né? Que é conseguir fazer uma aliança entre o que é o coletivo social, a esfera do social e a esfera do individual, assumindo que o indivíduo, ele tem uma vida que é muito própria, né? Só que essa vida muito própria está inserida no mundo que é maior que ele. O papel social, assim, ele é uma referência de como você pode ser em sociedade, ele é uma imposição e uma referência, ao mesmo tempo ele é uma base também, material da sua possibilidade, mas ele é também uma expectativa. E aí expectativa no sentido de que ele é a base do reconhecimento. Ou seja, o papel social é uma referência para que você seja inteligível socialmente. Tá dentro daquele campo do conhecimento e do reconhecimento. Do conhecimento da prática social, da ação a ser feita, da conduta, e do reconhecimento dessa conduta nos outros. E no entendimento de que os outros vão reconhecer essa conduta em você. E eu acho que essa conversa se situa nesse lugar ali do meio, tá ligado? Na minha opinião, essa conversa se situa nesse lugar do meio, em que você tem os papéis sociais, as formas de sociabilidade, as expectativas, os padrões, e que, principalmente dentro das metrópoles, a coisa se mistura de um jeito que é impossível evitar tensões. Vamos continuar aqui com o Vinícius. Com nenhuma pessoa, na verdade, que tem essa síndrome de adolescente e já é adulto. Por exemplo, eu tenho minha cunhada. Minha cunhada tem 15 anos. Se minha cunhada que tem 15 anos fica chateada porque alguém não responde ela no WhatsApp, eu entendo. Ela tem 15 anos. Agora, marmanjo adulto? Ah, pelo amor de Deus. Tem coisas que são simples, sabe? Tipo assim, pô, não conseguiu me responder porque todo mundo tem uma vida corrida. Ah, não conseguiu ir no lugar que eu marquei pra gente ir naquele momento porque talvez não dava pra ir. Já parou a pensar que as pessoas têm vida? Não tem um saco pra gente que faz drama, não. Na próxima eu vou descer o soco. Aí a violência é uma resposta instintiva, né? É uma resposta instintiva. Mas é isso, minha gente. O que eu achei de interessante desse vídeo, o que eu acho que vale, né? É que, primeiro, porra, esses conflitos, eles existem, vão existir. Cara, é um saco a existência desses conflitos, da maneira como eles acontecem. Seja porque você espera uma delicadeza um pouco maior, ela não chega. Seja porque você espera uma compreensão um pouco maior, ela não chega. Seja porque você tá num lugar em que, às vezes, o profissionalismo é maior e o jeitinho fica de segundo plano, ou pelo contrário, você tá num espaço que às vezes é profissional e o jeitinho tá em primeiro plano, mas você espera um profissionalismo e ele não vai chegar nunca. Essas tensões são impossíveis de evitar. Mas o Erving Goffman é um cara interessante, eu espero que nesse vídeo eu tenha pelo menos apresentado algo relevante desse sociólogo canadense que é muito bom. Tudo bem?